Voltamos recebendo agora essa maravilhosa que é a Érica Vieira, terapeuta holística, vai explicar para a gente sobre a apometria. E se você tiver dúvidas sobre o tema, você também pode participar, viu? Tudo pelo WhatsApp da TV, você já conhece, é o 11 9 6271 0106. Você que está ouvindo nesse momento também pelo rádio, não se acanhe, mande aí as mensagens perguntando caso haja alguma dúvida. Bom, vamos falar de apometria, vamos falar de captação psíquica. Bom dia, Bom Érica, dia, muito bem-vinda. obrigada. Muito bom, viu, tê-la aqui com a gente. Érica, primeiro, como que chegou a apometria, né, na sua vida e o que que ela trouxe para você assim de transformação? Bom, a apometria ela chegou na minha vida mais ou menos há uns 12 anos atrás. Eu tive, né, uma depressão Uhum. e eu tratei essa depressão com métodos convencionais durante muitos anos da minha vida. Fazia as terapias, né, tomava os remédios, ia nos médicos convencionais. E chegou um ponto da vida que eu tomei uma decisão de buscar alternativas, né? Uhum. Busquei alternativas e eu me encontrei muito, né, fazendo tratamento com os florais. E nessa época, uma terapeuta floral me indicou esse tratamento. E já na primeira consulta, para mim foi bem chocante, assim, porque eu tive um nível de compreensão que dentro do desenvolvimento mediúnico, às vezes frequentando centros, né, eu não tinha tido ainda, que foi realmente a existência das personalidades. Quando a gente olha e eu compreendi que, nossa, aquilo que estava atrapalhando, que estava me causando tristeza, era algo que tinha acontecido no meu passado, em uma vida passada, e que estava me influenciando hoje, atualmente, nas minhas emoções, diretamente. E quando eu tive essa percepção, mudou completamente a minha vida. Né? Eu melhorei muito rapidamente, foram 2 consultas, eu saí do estado que eu estava e consegui, né, ir para a vida com mais facilidade. E aí eu fui estudar, fui me aprofundar, e aí depois que eu fiz esse tratamento, fui fazer cursos, fui me desenvolver e comecei a atender, e já atendo com essa técnica aí já vai fazer 8 anos atendendo, e, né, acrescentando, né, o meu tempero, Uhum. o meu próprio desenvolvimento. E foi uma técnica que realmente transformou a minha vida e me ajudou no meu caminho de cura, né, e me ajudou na minha transformação para me tornar terapeuta. Ou seja, às vezes coisas que a gente está vivendo, né, que estão impactando o nosso emocional, deixando a gente para baixo, uma fase difícil, pode ter a sua origem não necessariamente nessa, mas em alguma existência passada também, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu falo, Edu, que assim, a gente tem os quantums, né? Então, passei por situações difíceis nessa vida, então aquilo tem um acúmulo emocional ali que causa um nó. Mas quando a gente vai olhar para a verdade, a gente vai ver o que que é, que a gente tem uma essência divina, a gente tem uma alma, a gente tem um corpo acástico, né, que carrega muita informação do nosso passado. E a gente entra em ressonância com essas partes nossas, esses fractais do passado. E aquilo influencia diretamente na nossa psique, nas nossas emoções, nas nossas escolhas. Uhum. E então, às vezes, você passa por uma situação na sua vida que te dá isso de tristeza, entra em ressonância com outras situações do passado, provavelmente parecidas, que te fizeram sofrer mais ou menos da mesma forma, as mesmas lições, né? E aquilo soma. E às vezes o que era para você sentir assim, você sente assim. Uhum. E eu falo que até às vezes a gente consegue em desdobramentos na vida, fazendo terapias convencionais e descobrindo e tratando e resolvendo, mas às vezes a gente não consegue, às vezes não com as terapias convencionais, às vezes a gente não consegue chegar realmente ali no nó, onde começou. Às vezes o passado é muito no passado. E a apometria ajuda a gente a descobrir esses nós de outras vidas, de vidas paralelas, ou às vezes dessa própria vida, e tratar. E tratar
para que a gente consiga, né, carregar menos essas dores e ter mais chance de cumprir aqui a nossa missão, de cumprir aqui o nosso propósito, resolver essas nossas questões emocionais, né, e psíquicas para a gente viver a vida com mais facilidade. Perfeito. Então, a apometria ela pode tratar tanto coisas que aconteceram em vidas passadas, como nessa existência, Exatamente. e também em realidades paralelas? Sim, a gente consegue, e depende realmente do nível de consciência da pessoa e aonde estão os principais problemas dela. Eu falo Uhum. que é uma consulta que ela é muito guiada ali pelo nível de consciência da pessoa, porque realmente a gente só consegue acessar e fazer esse aprofundamento dentro do próprio aprofundamento da pessoa. A pessoa só consegue lidar com X. A gente Uhum. não vai chegar com X mais 10, né? Tá. Então, por mais que a gente explique, a gente vai fazendo um aprofundamento é, aos poucos, né? Ou seja, sempre com muito cuidado para ir lidando até onde a consciência da pessoa permite, né? Exatamente, Que legal. exatamente. É feito com a pessoa em algum estado alterado de consciência ou não? Não, eu falo que assim, até dentro dos meus estudos, né, eu fiz os dois cursos, né? Eu fiz um curso de TVP, onde você faz a regressão na pessoa, e a apometria. Eu escolho fazer a apometria porque eu acho que fica mais fácil lidar de forma racional com Hum, essas histórias do passado, né, e inconsciente os traumas, do que a pessoa, às vezes, que não tem preparo, ir lá lidar com coisas que aconteceram no passado. Então, por exemplo, quando a gente faz a regressão na pessoa em estado alterado de consciência, ela vai ter as lembranças. Às vezes, em algumas situações, é até interessante, né, mas é um choque anímico muito grande. uhum. Então, às vezes a pessoa ela pode ver, acessar alguma coisa, alguma memória onde ela foi morta, alguma situação muito traumática que vai dificultar com que ela lide com isso agora. Então, eu tenho a preferência, né, de trabalhar com eu vendo. Eu faço desdobramento, eu faço regressão pelos cordões da pessoa e eu comunico para ela o que aconteceu, trazendo para o consciente dela, trazendo para a responsabilidade, para a responsabilização dela, para Uhum. conseguir explicar e fazer com que aquilo se torne algo com que ela vai poder trabalhar terapeuticamente para ela melhorar aquela situação. Então, só o fato dela já começar a trazer a consciência dela, né, em relação ao que aconteceu, as causas, Uhum, as origens dos problemas, isso já começa a clarear, né, e a tratar. com certeza. E em paralelo a isso, você vai utilizando de técnicas de ressignificar coisas, Com reprogramar. certeza. Exatamente. Aí esse é o grande diferencial, né? Aham. É, hoje, né, eu, por exemplo, durante uma consulta, né, eu trago para a consciência, né, falo, eu explico e faço o tratamento. O que, que eu entendo atualmente? Eu acho que eu vou começar explicando basicamente o que, que é o tratamento, explicando um pouco Ah, dos corpos, legal. né, para as pessoas entenderem, né? Tá. Então vamos lá, o que se baseia? A gente se baseia que nós somos um agregado de corpos espirituais, né? Então Uhum. nós temos o nosso corpo físico, né? O corpo etérico, astral, mental e o búdico e acástico. No acástico a gente guarda as nossas informações, né? De vidas passadas e dessa vida. Falo que é o nosso grande registro, né? Onde são colocados ali todos os aprendizados que a gente vai tendo nessa experiência na Terra. Uhum. E é o que se baseia, né, para a gente ter a encarnação. Então a gente pega lá o corpo acástico, né, lê, faz uma leitura das lições que você já teve, as que você já aprendeu, as que você integrou, e faz uma nova programação para você, enquanto centelha, vir nascer e ter as novas lições que a sua alma precisa para evoluir, Uhum. certo? Então é por aí. As nossas vidas passadas, os nossos fractais do passado, os nossos outros eus aí, né, que viveram e não conseguiram cumprir a missão, ficaram traumatizados, estão em estado de sofrimento e estão ali no baixo, né, na baixa vibração, a gente no espiritismo chama de umbral, né, Uhum. nesse lugar que às vezes estão em sofrimento, estão desconectados da essência e estão ali presos, né, não conseguiram cumprir, ficaram com algum trauma. E isso esse umbral a gente fala, né, quem estuda apometria, que é Uhum. formado basicamente 80% pelo menos por personalidades de pessoas que estão vivas, encarnadas. Como que a gente sabe a diferença? Eles têm cordões. E esses cordões estão ligados no cordão, né, da pessoa que está encarnada. E a gente tendo essa Cordão de prata? cordão de prata. Uhum. E aí
essas personalidades estão ligadas às pessoas que estão encarnadas. E aí a gente está ligado assim, em chakras, em traumas, emoções, na psique, tem influência em várias partes ali do nosso corpo, dependendo do trauma. Tratamento, quando a gente fala de vidas passadas, basicamente é tratar esse fractal, né? E aí esse tratamento depende muito do motivo do qual ele está traumatizado. Então a gente às vezes precisa fazer uma doutrinação, às vezes leva para um hospital, às vezes é algo sutil que só precisa ser aprendido de uma forma muito rápida. E aí quando você já consegue colocar, o foco normalmente, primeiro é esse, vamos já ali ensinar o que precisa ser ensinado, resgatar, resolver, organizar aquele corpo e já integrar ele na consciência. Porque quando a gente já consegue fazer isso, eu já elimino boa parte do trabalho que a pessoa precisa fazer. Porque aquele fractal, ele já teve a experiência dele, ele já teve a vida dele, ele já teve a oportunidade dele. Então a gente não precisa deixar ele desfragmentado da pessoa, ele já pode ser integrado na consciência do corpo akáshico, se for possível, se for permitido, né? Algumas outras personalidades do passado precisam às vezes passar por uma escola, precisam ir no plano astral, né? Precisa ir para às vezes algum hospital, precisa ainda viver alguma experiência para conseguir ser integrado a esse corpo akáshico e servir ali como um aprendizado, como uma virtude, como algo positivo ali para aquela pessoa. Então, o tratamento basicamente é tratar esses fractais e integrar o máximo possível ali naquela pessoa, né? Então, vou dar um exemplo de traumas da própria vida. A gente chama de subpersonalidades, né? Então, vamos supor que você teve um trauma lá com 5 anos de idade e você formou uma memória, né? Uma memória que fica ali persistente. Sempre que tem alguma questão na sua vida que te remete àquilo, que está relacionado àquilo, aquela memória ela continua ali, persistente. E ela tem uma carga de crenças, ela tem cargas emocionais e ela tem uma carga energética. E ela precisa da sua energia para existir. Então, ela se alimenta dessa energia, assim que ela se mantém. Ela se alimenta da sua energia. Tá. Ela se alimenta da sua energia, é assim que ela se mantém. E você pode chamar isso de uma memória traumática, né? Mas ela tem um quanto energético que persiste e que às vezes fica separado da gente por proteção, e a gente não consegue acessar. Você acessa quando você desbloqueia alguma coisa e consegue ali entrar, que você está pronto para resolver, né? Você acessa. E isso suga, além de sugar a nossa energia, fica ali como algo atraindo lições, atraindo coisas na sua vida. Repetições, padrões. Ele tem um próprio sistema de crenças, baseado na dor, baseado no trauma. Então, quando a gente faz esse resgate, essa liberação, a gente traz para a consciência. Eu falo que ela tá até comentado do programa anterior, que ela falou que a gente consegue, se a gente pudesse voltar no passado, né, e tomar novas decisões, a gente traz essa consciência para o futuro. Então, você está com 5 anos, a gente faz com que essa consciência aproveite dos ensinamentos que você teve, da construção emocional que você teve, e a gente traz ela para a idade atual e integra. Tá. E isso melhora muito, facilita muito a compreensão e o aprendizado, muito mesmo. Porque você tem isso a nível de alma, né? Você tem isso dentro de você, facilita muito o desenvolvimento. Quanto tempo dura uma sessão em média ou não tem tempo? Em média, 2 horas. 2 horas. Porque a gente tem que fazer a gente tem uma conversa inicial. Eu gosto sempre de buscar os traumas, porque isso traz um caminho para nós, para facilitar a investigação. Tem um tempo de investigação, né, para ver as questões relacionadas, e depois o tempo de tratamento, que o tratamento é feito em desdobramento. Então, basicamente, né, eu faço o desdobramento, eu vou no cordão da pessoa, vejo o que está ali próximo do campo dela. Eu falo que a consulta, às vezes, não é necessariamente no que a pessoa trouxe, porque pode ser que eu chegue ali e tenha outras questões que estão urgentes para serem tratadas e que ela não tem consciência. Então, eu vou direto lá no cordão, vejo o que está mais próximo, ressoando, atrapalhando a vida dela naquele momento, e vou tratando uma a uma. E quando é necessário, a gente faz a regressão.
E aí eu acho que esse é bem um ponto interessante. Eu pego aquela dor, aquela situação, aquela personalidade e levo para o passado. E aí eu vou pegando vidas que estão relacionadas até chegar onde começou. E quando eu acho o ponto inicial, eu consigo fazer um resgate de muitas personalidades, muitas almas, e a gente consegue fazer uma integração rápida, sem necessariamente tratar vida por vida, sem necessariamente ficar doutrinando uma personalidade, outra, às vezes não tendo necessidade de fazer incorporação. Então, a gente consegue ajudar bastante assim, a pessoa a continuar a vida depois dessa integração. Então, a apometria, né, ela trabalha, a gente sabe que ela nasce no Brasil, né, e depois vai tomando, né, formas, né, temperos que ela vai ganhando, né, e o fato de você ter mediunidade ajuda bastante no processo, né? Ai, com certeza. Eu acho que o desenvolvimento para se fazer uma apometria bem feita passa pelo desenvolvimento mediúnico, né? E aí eu falo que o tempero que ganha cada apometria, cada nova técnica, que ela já tem várias variações hoje, né? É realmente o dom mediúnico que aquele médium tem para trabalhar. Então, por exemplo, tem pessoas, eu já estive, né, comandando um grupo de desenvolvimento para apometria. Cada pessoa tinha facilidade de trabalhar de alguma forma. Então, tem médios que são mais empatas, tem médios que são mais clarividentes, outros que têm a clara audiência. Então, cada pessoa faz de uma forma de acordo com o desenvolvimento mediúnico dela. Muito legal. Agora, eu estava vendo que a apometria clínica, ela também pode auxiliar na questão das cirurgias espirituais? Com certeza. Basicamente, né, a gente consegue fazer cirurgias em todos os corpos sutis em desdobramento. Hoje eu trabalho com uma egrégora que tem centros cirúrgicos no plano espiritual. Que legal. Então a gente consegue levar e tratar realmente a origem das doenças, e isso depois ressoa para o corpo físico. Basicamente, todas as nossas doenças, elas começam em algum corpo mais sutil e depois vêm se manifestar no corpo físico. Então aqui a gente chama, né, de câncer, né, ou alguma infecção, algum desequilíbrio aqui no nosso corpo físico, começou em algum corpo sutil. E os corpos sutis, eles desdobram. E dentro da apometria a gente consegue desdobrar e levar para um centro clínico e fazer uma cirurgia. Então, atualmente eu trabalho com a egrégora de arcturianos e eu faço a cirurgia espiritual junto com eles dentro de um centro clínico que eles têm dentro de uma nave, né? E isso traz muita ressoa depois no corpo físico, trazendo cura para aquela questão, aquela doença específica. Muito legal. Aí nisso é possível descobrir também a origem, né, das doenças, dos problemas, né? Quais foram os comportamentos, né, e emoções que a gente cultivou que trouxe aquilo à tona. Exatamente. E eu falo que assim, a cura ela está no processo de conscientização. Porque se você desenvolveu uma doença, por exemplo, por causa de uma raiva, uma falta de perdão, né, alguma coisa que você ainda não tomou consciência, não tomou responsabilidade, a gente pode fazer o tratamento que for. Se curar nesse momento, às vezes para você ter um tempo de compreensão e você não tem a compreensão, você não tem a mudança de comportamento, de hábito, de consciência, volta. Então eu falo que o caminho de cura, ele é um caminho de tomada de consciência, de autorresponsabilidade, né, e de transformação pessoal. Senão qualquer melhoria é apenas ali momentânea e depois a problemática volta, né? É o pronto-socorro, a gente socorre. Pois A espiritualidade, ela ama a gente o suficiente para nos ajudar a ganhar tempo, para a gente ter tomada de consciência para transformar. Mas se não tem a transformação, nada resolve. Agora, além das questões de saúde, né, uma outra coisa que pega é quando a gente percebe problemas que se repetem, ou no âmbito familiar, ou de trabalho também, né, profissional, financeiro, e no amoroso, né? E aí tem problemas que se repetem, né? Muda as pessoas, o trabalho, o emprego, o parente, o familiar, mas eu estou sempre ali me vendo, de repente, em determinadas questões que é algo, né, que a gente tem a trabalhar, né, a se desenvolver em relação àquilo. A apometria pode ajudar também a lidar com esses padrões? Com certeza, com certeza. Eu falo que, por exemplo, para problemas familiares, né? Normalmente a gente nasce em um grupo que a gente está em ressonância, que a gente já está resolvendo questões do passado,
Normalmente a gente nasce onde a gente fica mais perto para resolver os problemas, né? Então, você nasce naquela família, provavelmente você tem questões a resolver ali dentro. Então, quando a gente faz esse trabalho de regressão para ver onde começou os problemas, a gente sai um pouco da vítima, porque a gente sempre está nesse jogo de vítima-algoz, sempre, sempre. Uhum. E quem toma consciência primeiro, às vezes consegue libertar o sistema, né? Eu falo que a gente não precisa que o outro nos perdoe, mas se você libera o perdão, às vezes você já consegue resolver e se libertar daquela questão. E relacionamento, eu acho que é o tema que a gente mais trabalha em consultório. Ah, é? No meu Uhum. realmente. O que acontece? Nenhum encontro é um primeiro encontro. Hoje, praticamente, a gente está vivendo reencontros, né? Uhum. Então, sempre que você inicia um relacionamento, você tem um interesse por alguém, tem uma química, né? Começa a viver uma história, normalmente já é uma segunda ou uma terceira vez, né, esse encontro. E quando a gente consegue ver quais são os pontos no passado que estão prendendo, que estão causando esse reencontro, e a gente consegue limpar, fica mais fácil se relacionar com aquilo só que você tem nessa vida, sem karmas e sem problemas do passado. E tem a questão também de que, né, quantos relacionamentos você teve no passado? A gente tem muitos cordões energéticos que ficam ligados nas pessoas que nós conhecemos e nas quais nós nos relacionamos. Não só dessa vida, mas também de outras, né? Exatamente. E aí é muito importante que se seja feita uma limpeza. A gente hoje chama de divórcio energético, né? Só que a gente tem que realmente olhar ali para aquele passado também, para esses traumas que você teve com essas pessoas do passado. Então, teve relacionamentos que você teve nessa vida, e eu falo que é fácil de saber, porque às vezes você dorme, você sonha com aquela pessoa do passado. Fica vindo na mente. Fica vindo na mente. Às vezes você está aqui com a pessoa comparando com a outra que viveu, e às vezes são situações completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. E você às vezes você já teve uma ressignificação, você já seguiu a sua vida. Mas às vezes algum padrão, alguma coisa lembra. Alguém olha para você e fala, nossa, vi o fulano, lembrei de você. Nossa, falar isso é sinal de que tem cordão ainda, que ainda tem coisa mal resolvida. Que ainda tem conexões. E ainda tem conexões, e as pessoas sentem as conexões. Eu falo que, né, a gente sabe quando a gente realmente já fechou aquela porta, que aquilo se resolveu e está completo, quando as pessoas dissociam, não conseguem mais lembrar que você teve um relacionamento com aquela pessoa e que a pessoa não te vem o tempo todo na mente. Você já consegue não lembrar, não fazer associações. E isso é possível com essas limpezas de cordões, com essas limpezas do passado. E isso, inclusive, facilita para que a gente encontre, né, o nosso relacionamento, que é o dármico, né, que é o que todo mundo quer encontrar, chama gêmea, alma gêmea. Que vai ser bom agregar, né, na nossa vida. Porque, na verdade, o relacionamento, eu falo que ele é o último estágio, assim, da nossa evolução aqui. Quando você tem um relacionamento amoroso com alguém e você entra em ressonância positiva com ela, você está ali junto com ela para vocês cumprirem um propósito, para vocês crescerem. Então, quando o relacionamento ele te traz crescimento, felicidade, e ele te faz evoluir, te faz andar para frente, né? Ele está facilitando o seu desenvolvimento, está facilitando a sua missão. Então, esses são os relacionamentos que a gente deveria buscar, né? E que a gente tem como encontrar, né? Que são as almas gêmeas, as chamas gêmeas que a gente tem. Muito legal. Bom, essa conversa nossa, tenho certeza que a galera em casa vai tendo vários insights, né? certeza. Aí a gente começa a pensar nas conexões que ainda existem e que a gente precisa resolver, se livrar, né? Se livrar. Muito e às vezes se encontra alguém incrível na sua vida e você não consegue permanecer bem nesse relacionamento porque tem cordão do passado. Por causa desses cordões. Gente, vamos tirar esses cordões aí, hein? Eliminá-los. Entre em contato aí com a Érica, porque é muito legal. Você pode realmente entrar em relacionamentos, né, que sejam saudáveis, produtivos, bacanas, mas às vezes ainda tem essas ligações atrapalhando. A mesma coisa no trabalho também, né? No trabalho também. Às vezes a pessoa ainda está pensando naquele trabalho antigo, naquela empresa, tentando entender, por que eu fui mandado embora? Eu me dedicava ali de cabeça
e a pessoa não percebe que assim, já foi, né? Ela Já precisa foi. ir para o novo, mas a conexão não deixa. Tem uma questão muito interessante também. Às Uhum. vezes as portas se fecham para novas abrir. Então, quando não é o seu caminho, fecha mesmo, atrapalha. Quando é o caminho, as coisas elas fluem, os caminhos eles abrem. Uhum. Às vezes as pessoas também são apegadas a títulos, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Uhum. Quanto tempo eu não recebia mensagem de várias pessoas da minha família: Érica, olha aqui, vai trabalhar com isso, nossa, aqui é a sua cara. Eu gostava, né? Sim, Trabalhava mas... com paliativo, adorava. Ah, Mas eu tive um chamado para vir para as terapias espirituais, né? Para trabalhar com aromaterapia, florais. E foi fácil, foi gostoso, foi bom. É sempre algo que a minha alma foi chamado, assim, tive um chamado de alma. E as pessoas elas não querem escutar, porque elas estão apegadas. Ah, mas eu tive tanto tempo estudando isso e cheguei aqui, agora eu vou abandonar isso toda a minha carreira, vou abandonar isso para fazer algo novo. Então, a transição de carreira, né, que muitas pessoas às vezes precisam fazer e não têm coragem, né, porque está presa a padrões, presa ao que o que é a sociedade, o que é a faculdade, o que é, né, tudo construído durante a vida. Às vezes a pessoa não tem coragem de seguir a própria alma, seguir o que é para ela mesma. uhum. E às vezes o que é para ela mesma é o tradicional, né? Não necessariamente virar um terapeuta, mas para saber o que é o próprio caminho. Nenhuma porta se fecha na nossa vida sem um motivo. Agora, você é de Goiânia. Os atendimentos são feitos online também ou só presenciais? Na verdade, Tumbiara. Mas é pertinho de Tumbiara. Ah, Goiânia. é em Pertinho. Goiás, né? É Goiás. Você me falou Goiás, aí veio Goiânia. Goiânia. Tá, Mas é pertinho também. legal. Sim, atualmente é apenas online. Online. Apenas online. E dá certo, dá né? certo, na verdade é melhor. Ah, É que melhor. legal. Até para os atendimentos com apometria, Uhum. com certeza é muito melhor online. Gente, então para você pegar as informações aí, você já pode seguir a Érica Vieira, tá? No Instagram, @meca underline não, meca_expansão. Tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Ó, meca underline não, ponto. Expansão, tá? Para você que está ouvindo aí pelo rádio, é só buscar, tá? No Instagram, meca_expansão, que já vai aparecer. Ou manda mensagem para ela, código 34 99119 7394. Vou repetir, 34, põe lá na sua agenda no celular. 99119 7394. Érica Vieira. Eu adorei esse papo. Nossa, foi muito elucidativo, né, gente? Para a gente também se liberar das conexões, até com contratos, né? Também que a gente traz para essa vida. Quantos contratos a gente faz? Pensa quantos casamentos que você combinou e prometeu vida eterna e amor até morrer. Pois é. Vamos tratar tudo isso, gente. Érica, muito obrigado pela vinda, foi uma delícia. Volte mais vezes, viu? Com certeza. Convite. Gente, obrigado você também que esteve conosco, né, nessa manhã. O programa tem reprise hoje, 10h30 da noite. Eu retorno segunda, 10h30 ao vivo. E que você tenha um final de semana fantástico. Bênçãos brilhantes aí na sua vida. Até semana que vem. Tchau, tchau.